Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Futuro Inteligente com Deloitte e AWS. Hoje vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na indústria de serviços financeiros. Estou aqui com o Sérgio Biagini, líder para a indústria de Financial Services. Tudo bem, Sérgio? Tudo jóia, boa tarde. Também com o Jefferson Dente, Disruption Officer na Deloitte. Tudo bem, Jefferson? Tudo ótimo, boa tarde. E aqui ao meu lado, Fábio Cossini, especialista no setor financeiro na AWS Brasil. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Começar contigo, Biagini. Bora lá. Gente sabe que o setor financeiro ele já estava passando por uma transformação profunda, estava acelerado já há alguns anos, e aí veio a IA generativa e acelerou mais ainda o que já estava veloz. O que mudou? Como é que vocês estão vendo essa transformação? Acho que a indústria financeira, nos últimos anos, ela vive um boom de transformação, né? É a indústria que, com certeza, mais investe em tecnologia, né? Dentro das várias indústrias e setores de indústria que a gente tem. É a indústria que gosta de adotar novas tecnologias, né? Que acho que, especialmente aqui no Brasil, tem um DNA, vamos dizer assim, de adotar a inovação e de ser precursor na adoção de novas tecnologias em larga escala. Junto com a Febraban, que a Deloitte lidera esse projeto, eu pessoalmente lidero esse projeto ali junto com a Febraban. A gente está falando de mais de 35 bilhões de investimento, só 20 bancos no Brasil. Então, são figuras que a gente tem de investimento super contundentes. E quando a gente olha a agenda de inovação, a gente sabe que a inovação ela é um fator chave de diferenciação de negócios, né? Até usando aqui um pouquinho do dado da pesquisa, uma das perguntas que a gente fez para os CIOs esse ano foi: qual que são as principais estratégias de diferenciação de vocês, né, para o futuro? E inovação tecnológica era a primeira colocada na lista, né? Com mais de 80% das instituições falando que inovação era a prioridade. E aí, mas o que dentro de inovação? GenAI. GenAI em 90% dos casos. Então, com certeza, tem sido uma pauta e um tema fortíssimo de prioridade de investimento. Os investimentos em IA no ano passado aumentaram mais de 60%, são mais de 2 bi investidos nessa amostra. Então, tem sido um foco super grande e tem tomado a agenda de discussão, não só do mundo da tecnologia, mas principalmente do mundo de negócio. Né? E quando a gente olha, assim, vamos dizer, os flancos de aplicação, você tem um flanco de aplicação muito forte no que a gente chama da eficiência, olhando a eficiência operacional, uma parte também olhando a experiência e uma parte também olhando a própria eficiência da tecnologia. E a gente vê aí muitos casos de uso, né, sendo discutidos na parte de desenvolvimento, de melhorias no desenvolvimento e na eficiência da engenharia de aplicações de software, né? Quando a gente olha por dentro dos casos de uso, olhando esses três flancos, e a gente conversa com os CIOs e o pessoal de mercado, fica nítido que o principal ganho percebido ainda está no mundo da eficiência mesmo. Né? Ou seja, quando você está utilizando aquilo para reduzir custo, para aumentar a velocidade, para diminuir risco, a melhorar nível de controle. Mas o que é engraçado é que, apesar de você ter um ganho percebido ainda na eficiência, quando a gente faz uma curva, né, e fala assim da maturidade das instituições e olha como que está esse ritmo de adoção, você ainda tem uma possibilidade muito grande de aplicação, porque das instituições que estão adotando em larga escala, o ganho de eficiência está em torno de 23% ali no back-office. Então, você tem um caminho ainda para crescer no mundo mesmo de eficiência muito grande, né? Olhando próxima agenda, além dessa escalada da eficiência que a gente tem, uma próxima de agenda de atenção e de desejo, né, eu diria, de todas as instituições, é olhar muito mais o mundo do front e principalmente aqui no mundo de atendimento. Né? Eu acho que o mundo de atendimento é a próxima fronteira de aplicação do GenAI e de escalar o GenAI. Acho que é o maior desafio também, a gente vai com certeza discutir isso aqui, mas ele eu diria que é o grande foco de atenção também, depois da eficiência, é a segunda agenda principal para as instituições. Vou puxar então o gancho para falar com o Jefferson, pegando esse proativismo, digamos assim, da GenAI, quando a gente está falando aqui de talvez personalização de atendimento, né? Um cliente ser melhor servido a partir desses benefícios da IA generativa. Como é que você vê essa relação com quem está do outro lado? Porque eu entendo que essa questão da eficiência ela fica muitas vezes dentro das empresas, dentro do setor, o dever de casa. Quando você fala para o consumidor, ele às vezes quer um atendimento mais personalizado, mais customizado. Bom, ótima pergunta, ótimo ponto aqui, porque quando a gente fala de eficiência, todo mundo pensa no que está fazendo hoje, como que eu faço exatamente o que eu estou fazendo hoje melhor,
né? Quando a gente fala de uma tecnologia como essa, de propósito geral ou de uso geral, é uma grande troca de mindset. Então, o Sérgio comentou aqui a questão da eficiência, a questão do customer experience e a questão de geração de receita também a gente tem que levar em consideração. Mas pegando a experiência do cliente, hoje já existem testes que a própria IA pode ser mais humanizada que o ser humano, porque ela, se a gente treinar e fazer o fine-tuning dessa IA, especializá-la, a gente pode chegar a trabalhar contexto, que muitas vezes o atendente que está lá na ponta, o vendedor que está lá na ponta, no canal, ele não consegue fazer isso. Ele tem uma dificuldade porque ele tem um limite de conhecimento ou de regras que ele pode utilizar ali. Então, primeiro ponto que a IA ela pode ser mais humanizada que o próprio atendente. Então, isso já abre um canal e um caminho enorme para a gente falar de personalização, né? Mas ainda tem muita estrada a percorrer, né? A gente tem que repensar a multicanalidade dos bancos, das seguradoras, isso é algo que vem sendo investido nos últimos anos. A gente precisa trocar um pouco essa questão do como interagir, né? Então, eu posso interagir desde que seja no meu produto, no meu serviço. Tem um pouco de Fordismo, né? Não só no setor financeiro, mas em todas as empresas. Então, não é a questão de se a IA ela consegue ou não. A IA está apta para fazer isso. Só que eu preciso mudar uma série de coisas por trás da IA, né? Que é cultura, comportamento, estratégia, ecossistema, processo, governança, e poderia enumerar aqui 30 delas, para que eu consiga fazer a IA mais humana e mais personalizada no atendimento para aquele meu cliente, para aquele meu consumidor. Eu queria entrar num ponto de escalabilidade. Vocês falaram de eficiência, né, operacional. E aí, quando a gente fala de nuvem na AWS, a gente coloca a nuvem como em 5 pilares, né? Então, o primeiro deles sendo os custos, né? A redução de custos quando alguém sai do ambiente on-premises e vai para a nuvem. A gente fala de agilidade, a gente fala de sustentabilidade, mas tem 2 pilares que eu acho que vocês tocaram. Um é a resiliência, e a resiliência com escalabilidade, né? Com capacidade de processamento também, e a inovação que vocês falaram. Então, eu acho que quando a gente fala de IA, a gente traz para a nuvem também que fornece essas características, esses pilares para a gente conseguir inovar com o IA, ter um custo, uma redução de custos com a nuvem e com o IA também, né? Então, eu concordo com o que vocês falaram. Bom ponto, né? A gente fala muito de experimentação, mas, na verdade, se a gente for olhar um pouquinho mais milimetricamente, a gente vai perceber que a IA já está em escala na maior parte das organizações. O que não acontece hoje é a transformação. Então, a gente está criando um caminho de Shadow AI para tudo isso. Está todo mundo a $30, $40 do cartão de qualquer modelo e usando qualquer modelo para qualquer coisa. Então, acho que é nesse ponto que entra a governança e a estratégia. Então, para qual caminho eu vou, como que eu escalo de 30 para 70 do que eu tenho, criando uma base comum para todo mundo. Então, acho que tem uma questão aqui que a gente tem que abordar, que é transformação. A gente fala muito de experimentação e de escala, mas acho que a principal palavra é transformação, que uma tecnologia de uso geral vai trazer para nós, para o nosso mercado, para o setor financeiro. Eu acho que nesse ponto você fala da capacitação interna também, né? Das pessoas, quando você fala em escalar internamente, você fala das pessoas, de levar de 30 para 70, a capacitação interna das pessoas para elas poderem trabalhar com IA. Pessoas é um pilar, né? A gente está falando primeiro de estratégia, né? Então, como que eu olho para daqui 5 ou 10 anos e executo os projetos? E aí você tocou num ponto importante que é pessoas, né? E eu diria que, assim, convergência cognitiva. Capacitação é um ponto, e talvez seja ele o menor. Acho que o primeiro é uma cultura de confiança. Porque você precisa criar um ambiente onde as pessoas podem inovar, podem criar, podem usar aquela tecnologia e buscar novos caminhos. 2, acho que o efeito da IA vai criar um achatamento hierárquico nas organizações. A gente precisa estar preparado para falar de novos modelos operacionais. Então, os departamentos, as áreas, as hierarquias que a gente conhece hoje vai mudar, porque você vai precisar de gente especializando, trocando com a máquina e construindo com a máquina. Perfeito. E aí, 3 para você fazer tudo isso, você precisa ter tech safe, você precisa ter gente que conheça e domine tecnologia, né? Então, eu acho que em talentos ou pessoas, a gente precisa falar pelo menos dessas 3 coisas. A gente tem algumas pesquisas nossas também, né? E uma recente lá no MIT que
causou um burburinho, mostrando que 95% das empresas que estavam ali adotando IA generativa naquela pesquisa não tinham retorno sobre investimento, o famoso ROI. Só 5% cruzavam o que eles estavam chamando ali de um vale. O que diz muito a respeito com o que você estava falando de, às vezes, não tem estratégia. Às vezes a pessoa começa a fazer um piloto, implementa alguma coisa, porque acha que está fazendo algo com tecnologia, mas não está fazendo. Então, esse passo a passo, até que chegue-se numa implementação de escala ágil, não é algo tão trivial. Eu concordo com vocês. Só que, como o nosso papo aqui hoje é serviços financeiros, eu vou jogar mais desafios para vocês, porque a gente está falando de um setor que é absolutamente dinâmico, tem especificidades. Eu vou, antes de falar de regulação, por exemplo, ou de dados, puxar aqui para o Fábio para perguntar de pagamentos. Né? Hoje a gente vê pagamento está em tudo. Serviço financeiro, é difícil até distinguir o que é um setor financeiro, porque a gente vê tudo hoje virou negócio, tudo é comércio, tudo tem pagamento. Como é que vocês trabalham com essa questão de dar essa agilidade e facilitar a vida de quem está comprando, vendendo com segurança? Eu vejo assim, a IA já estava sendo usada principalmente na parte de onboarding, né? Então, para fazer parte de uma instituição financeira, né, e começar a usar os serviços de pagamentos principalmente, eu tinha que entrar nessa instituição. Essa parte de onboarding, de reconhecimento facial, era uma coisa que a gente já estava usando. Quando a gente fala de pagamentos, a gente tinha muita coisa relacionada com aquilo que a gente chama de IA tradicional, com a prevenção à fraude, a prevenção à lavagem de dinheiro, ações de antiterrorismo, né? O que a gente está vendo agora com a IA generativa é um aumento, né, dessa capacidade, principalmente no antifraude, de você processar um número maior de dados, né, de você criar dados. Então, o barato da IA generativa é que ele cria dados, né? Ele cria conteúdo, né? Não dados, cria conteúdo. E aí, nesse ponto, eu consigo analisar ou inferir que aquela transação de pagamento, antes de ocorrer, eu posso detectar uma fraude, né? Então, a gente está vendo bastante isso daí. Outra coisa legal é geração de dados sintéticos, né? Então, se a gente tomar uma base de histórico de pagamentos dentro de uma empresa, a gente pode ver fraudes e não fraudes dentro daquele histórico, mas se chega uma fraude nova que não existiu naquela empresa, ela vai passar porque eu não tenho aquele conteúdo, né? Eventualmente pode passar. Então, a IA generativa sendo usada também para geração de dados sintéticos, para eu gerar modelos melhores de prevenção à fraude, né? Antecipação da fraude na transação de pagamento. Tem uma coisa interessante também, que é o modelo comportamental. Como que as pessoas se comportam, né, fazendo a transação. E aí, fora o onboarding, o reconhecimento, o multifactor authentication e tal, a gente tem também a forma como a pessoa se comporta. Então, eu posso falhar com tudo isso, mas eu ainda tenho a IA sendo utilizada para ver como a pessoa se comporta. Eventualmente, não é ela, eu posso detectar essa fraude. São alguns casos, né? Então, acho que a IA generativa, ela já vinha sendo usada como... a IA, né? Ela já vinha sendo usada tradicionalmente, né, para modelos preditivos, e agora para geração de conteúdo, para inferências, antecipação de fatos e a própria experiência, né, do cliente no momento da compra. Então, quando a gente fala de dados, né, voltando aqui aos fundamentos de como se começa esse processo, Jefferson, queria que você fizesse uma análise, porque a gente sabe que nesse mundo tudo vai começar ali por uma boa base de dados, se isso não for bem tratado, bem escolhido. E a gente está passando também, especificamente no setor financeiro, por algumas mudanças. Tem toda uma questão de CNPJ. Como é que essas soluções tecnológicas fazem com que bancos, seguradoras tenham processos mais eficientes, usando tecnologia e melhorando, acelerando o uso eficiente dos dados? Primeiro, o dado é a fundação e a base para tudo isso, né? Então, quanto mais sofisticação, quanto mais governança, quanto mais quantidade, quanto mais qualidade você tem no dado, mais você vai conseguir aplicar tecnologias ou IAs mais sofisticadas, né?
que acontece muito no mercado, que assim, às vezes eu tenho sofisticação e eu quero aplicar alguma coisa simples, ou às vezes eu não tenho dado e eu quero colocar o super agente que vai fazer aí personalização na ponta, e aí isso dá um problemaço, porque você não consegue conectar Lé com CRE, essas coisas não funcionam lá na hora que vai conversar com o cliente. Então, acho que essa é uma competência e uma das disciplinas que precisam ser mais trabalhadas ainda, né? E a GenAI nos mostrou isso, porque todo mundo tinha uma ciência muito grande de que as plataformas e o knowledge base, que a gente chama agora, estava pronto e não estava. E isso deu um step back naquilo que peraí, então para eu aplicar GenAI eu preciso, né, ter mais dados ainda, precisa ter um microdado, né, para chegar no comportamento que a gente comentou aqui, você precisa ter um microdado, né? Então, acho que esse é um primeiro passo e eu acho que essa aqui é uma competência que todos sabem e aqui tem muito esforço no final do dia. Bom, então isso vai servir para 2 caminhos, uma vez que esse ativo estiver bem preparado. Primeiro, para mudar o meu modelo de negócio. A gente acabou de falar de pagamentos aqui. Então, se a gente pensar numa experiência, numa loja web ou física, a empresa de pagamento ou o banco ela vai ter que entrar um pedaço da cadeia para frente, um pedaço da cadeia para trás, assim como o varejo vai ter que entrar um pedaço para frente, um pedaço para trás. Porque a experiência ela não é composta por um agente de IA. Então, isso é estratégia, não? E não a gente falar, vou construir agentes. No final do dia, eu estou fazendo automações sofisticadas no meu processo. Eu não estou criando algo personalizado. Então, quando a gente constrói soluções, a gente tenta olhar essa cadeia como um todo. Bom, o que eu vou abranger aqui? Qual a experiência que eu tenho? E mais, como que esse GenAI vai se conectar a outras tecnologias para criar essa experiência? A gente estava falando aqui de fraudes, né? A gente está num mundo que tem muitas tentativas de golpe e, ao mesmo tempo, é um setor que precisa de inovação, como você está falando. Sem dúvida. E há pessoas que dizem, olha, muitas vezes a regulação demais freia a inovação, dá para inovar com segurança. Queria a sua avaliação, porque a gente sabe que esse setor é regulado, ele tem muita especificidade, como inovar essas soluções com transparência, com segurança, com credibilidade. Eu acho que a inovação ela tem movido o setor e tem desafiado uma agenda também regulatória, né? E vice-versa, né? A gente tem uma agenda regulatória super intensa no Brasil, né? A gente tem uma agenda de transformação de mais de 10 anos, né? E a gente é muito diferente. Nosso setor financeiro hoje ele tem muito mais maturidade do que a gente tinha há anos atrás e a gente conquistou muita eficiência também por causa de movimentação regulatória, né? Eu sempre falo que regulamentação pode acelerar ou puxar o flap de uma transformação, né? Aqui no Brasil, acho que a gente acelerou bastante a transformação. E isso traz desafios, né? Eu acho que é importante também, ao mesmo tempo que a gente faz uma transformação de setor, uma transformação regulatória, a gente também consiga ter tempo de fazer com que nossos motores, né, que garantem a estabilidade do setor, garantam a segurança, também acompanhem essa velocidade. Acho que isso é um momento que um pouco até do que a gente está vivendo, né? A gente tem um momento grande de aumento de fraudes, né? Então, a gente hoje tem que entender se a gente estava preparado o suficiente, né, como jurisdição, para combater isso de uma forma bastante efetiva, né? E eu entendo que a gente tem investido muito dinheiro, né, nessa frente de combate à fraude. Ela é importantíssima, é uma agenda importantíssima e a gente tem que ter um arcabouço regulatório e também a capacidade de investimento tecnológico para a gente poder mitigar os efeitos que possam haver dentro de uma jurisdição. Eu acho que quando a gente olha a questão quando a gente está falando da parte de dado e a prevenção de fraude, a inteligência, o ponto que o Fábio colocou, a inteligência que GenAI pode trazer dentro de um contexto de um processo, ela é fantástica. A gente precisa aplicar a GenAI dentro de um contexto do processo no dia a dia, seja numa previsão, uma lavagem de dinheiro, seja numa identificação de fraude, seja no preditivo do comportamento de pagamento do Rafael. A gente precisa ter essas capacidades todas para a gente realmente conseguir ter os flags e tentar antecipar os movimentos que acontecem. E às vezes o que a gente demora muito tempo para reagir, porque a tecnologia não está ali preparada naquele momento, né? Então acho que a gente está num processo de melhoria e eu acho que é um processo de melhoria acelerado. O que o Sérgio comentou é a eficiência, né? Mas a gente também, como que a gente olha para o futuro para isso? Eu acho que o Fábio trouxe um ponto importante, que são os dados sintéticos, que são para a gente criar os simuladores ou os digital twins desse processo. Então, se antes o banco ou a seguradora ele tinha que colocar também no back-end muita gente,
né, com ferramentas mais artesanais para fazer isso, hoje você consegue criar dados, usar dados reais, simular toda essa situação, criando digital twins, né, que é muito usado no setor de manufatura, né, aqui esse digital twin, e aí eu começo a ter qual pode ser qual a probabilidade de um próximo ataque, de uma próxima fraude, de uma próxima... qual movimento, né, que este deepfake ou este cliente falso vai fazer. Então, aí você conjuga, por exemplo, o agente combatente isso tudo, né? A AWS trabalha bastante também com a Palo Alto, né? Que é outra empresa de tecnologia, e você treina esse combatente para isso tudo. Então, isso vai desde o processo, hoje, que você pode ter uma economia, até a simulação futura, e que o próprio regulador, que você falou de regulação, pode usar parte desses dados para dizer o seguinte, olha, como que eu ajudo a regular melhor o setor? Né? E eu ajudo aqueles participantes do setor a ter essa evolução que o próprio Biagini comentou aqui. Eu queria explorar um pouco essa dobradinha de vocês, a AWS e Deloitte, porque do lado de cá, a gente falou de muita coisa já aqui, parece que é um volume absurdo de inovações, melhorias, treinamentos, planejamentos. Mas para o consumidor, ele quer uma experiência fluida, imediata, uma transação, pagamento, algo muito rápido, com absolutamente 100% de segurança. E a gente sabe que muitas vezes você tem que colocar várias camadas para se chegar nessa segurança. Como é que vocês conjugam, né, essa agilidade com segurança, assim, nos bastidores, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da solução? Como é esse desafio para vocês? Rapidez com segurança. Eu vou voltar um pouco no meu ponto do novo modelo operacional, né? Hoje, primeiro, a gente tem mais dados disponíveis, mais capacidade computacional, a gente tem Vibe Computing, que nos permite prototipar mais rápido, e o quarto elemento é a gente precisa trazer o especialista para a mesa. Cyber precisa ser by design. Então, não é se eu posso ou não fazer, é como eu consigo fazer. Então, eu preciso trazer, seja a empresa de tecnologia, seja a empresa de cloud e AI, seja o especialista do banco ou da empresa de serviço, eu preciso trazer esse profissional à mesa para discutir em conjunto. Espera aí, pessoal, não vai por esse caminho. Então, prototipa junto com ele. Então, cyber é uma das competências, a gente pode ter outras competências. Então, assim a gente vai ganhar agilidade do lado de dentro da porta, para que a gente crie um processo sem fricção com o cliente, um processo ou uma experiência melhor com o cliente. Na AWS, assim, é tudo security by design. Então, quando a gente desenvolve os nossos próprios serviços e coloca à disposição dos nossos clientes e dos nossos parceiros, a gente já tem o security lá dentro. E o Jefferson falou uma coisa interessante, né? As equipes são multidisciplinares, então não é mais uma equipe de TI trabalhando sozinha. Eu chamo o pessoal de segurança, eu chamo o pessoal de compliance, eu chamo o pessoal de negócios e eu chamo os arquitetos e aí sai a solução, né? Então, é um esforço multidisciplinar e a segurança entra como estratégia desse serviço, dessa solução, desde a prototipagem. Já que vocês falaram, o Jefferson deu um pezinho aqui no futuro, vou fazer uma rodada final aqui de olhar de vocês para frente. Biagini, o que você está vendo aí na indústria de serviços financeiros com o GenAI? Qual é o teu futuro aí de curto prazo? Eu acho que a próxima fronteira, a gente tem falado bastante, Jeff, acho que a próxima fronteira nossa de inovação é a gente conseguir colocar a AI como user interface de relacionamento, né? Hoje o nosso relacionamento está todo centralizado no mobile, né? Mobile é o principal canal de relacionamento que a gente tem. E o que a gente vê que, por mais que você melhore o design, a forma de interação é a mesma. A forma de interação de serviços financeiros ela não muda há mais de 10 anos. Ela está no canal mobile, mas ela é a mesma forma. A gente tem um monte de menu, é um monte de clique para tudo quanto é lado, um monte de senha que a gente tem que estar lembrando, e a gente não muda isso. A grande pergunta é, qual é a próxima evolução no canal de interação com o cliente, né? É a gente conseguir colocar o UI como user interface. Em outras palavras, a gente, num futuro muito próximo, a gente vê que a gente vai estar logando, né? Ou fazendo acesso pelo aplicativo mesmo, e você vai estar acionando um avatar ali daquela instituição financeira, e você vai interagir tudo por voz ou por texto, né? Então, você não vai clicar na transação, você vai pedir e solicitar a transação. Ou seja, é interessante porque você está trazendo vários componentes tecnológicos, mas que, no fundo, fazem com que a gente volte a ser humanos. Exato.
mais natural, uma linguagem mais natural. Exato. Que é o que a proposta da IA Exato. generativa. Perfeito, é isso mesmo. Jefferson. Eu acho que a experiência é né? Acho que vai haver uma preocupação muito grande com a custódia de dados, né? Porque segurança, a gente fala muito da porta para dentro, mas nós, como consumidores e clientes das instituições financeiras, a gente quer segurança, como você comentou. Então, com quem que eu vou interagir? Então, eu quero interagir com aquela assistente, a minha assistente interagindo com aquilo. Eu acho que a gente vai ter uma grande mudança no mundo de TI. As aplicações vão começar a ser criadas em cima de Generative AI, né? Então, aquilo que era processo e linear, ele passa a ser diferente. Então, eu acho que isso aqui vai ser um upside down dentro das áreas de tecnologia. E, aliás, questionamos se a área de tecnologia vai ser como né? A tecnologia vai ter que estar em cada pedaço da organização, embedado ali. Então, acho que essa é uma segunda transformação. Terceiro são os agentes especialistas. Então, não dá para viver com agente genérico, eu não queria experiência nem para dentro e para fora. Então, essa força de trabalho digital vai ser fundamental para o crescimento. Eu vejo um mundo de ecossistemas, né? Então, eu não sei se eu vou me relacionar mais com o meu banco ou se eu vou me relacionar dentro de um ecossistema onde a IA vai facilitar a minha vida. E os serviços financeiros, eles vão estar inseridos nesse ecossistema. Esse ecossistema ele vai ser composto de produtos e serviços financeiros e não financeiros, mas isso vai me trazer um bem-estar, né? Então, se eu sou um atleta e eu corro, né? Então eu vou participar de um ecossistema de corridas, onde eu vou ter acesso a eventos, eu vou ter acesso a produtos e eu vou ter por trás disso um serviço de pagamento e uma IA que já vai fazer vai cuidar de mim como atleta amador e vai cuidar dos meus serviços financeiros que estão inseridos nesse ecossistema de compra ou de crédito ou de investimento para eu ir para as Olimpíadas. Então, é a IA me ajudando a ter uma vida melhor, né? Vejo assim. 3 visões de futuro fascinantes. Eu agradeço muito a presença aqui do Sérgio Biagini, líder para a indústria de Financial Services, do Jefferson Dente, Disruption Officer na Deloitte, e do Fábio Cossini, especialista no setor financeiro na AWS Brasil. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou em mais este episódio. Até a próxima!